uma espera gritando dentro de mim. Vocês ouviram isso na música? Tem um texto, nosso texto base. Eu quero ler esse texto em diferentes versões. O tema da nossa mensagem é: onde está a sua esperança? Mas antes nós vamos contribuir com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Então você que trouxe o seu dízimo da célula, trouxe a sua oferta, este é o momento de trazer a oferta da célula, a sua oferta. Mais alguém? Ninguém? Vamos orar. Pai, nós abençoamos a tua igreja, Pai. Te louvamos por teu cuidado sobre nós, Pai. Te louvamos por teu favor sobre nós. E nós declaramos sobre o teu povo toda sorte de bênção. Que em nome de Jesus haja provisão, haja proteção, haja cuidado do Senhor sobre cada um de nós. Oramos agradecidos por todo o teu favor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O principal texto que nós vamos ler sobre aonde está a sua esperança está em Lamentações 3, e eu quero ler em 3 ou 4 versões. O primeiro texto diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí Jeremias diz o seguinte: as misericórdias do Senhor é o que me dá esperança, porque a sua misericórdia não tem fim. E na verdade o texto diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Tem uma outra tradução que diz assim: contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. 2 pontos. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aqui ele explica melhor por que o profeta diz que quer trazer à memória o que dá esperança. E o que dava esperança para o profeta é a certeza que a misericórdia do Senhor não tem fim, que a bondade do Senhor faz com que Ele sempre vai agir com misericórdia, e a misericórdia do Senhor não tem fim. Uma outra tradução que eu tenho aqui, ela diz o seguinte: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ainda tem uma outra tradução aqui, eu acho que é na linguagem de hoje, e ela diz assim: mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. O que te dá esperança? Onde está a sua esperança? Sabe, queridos, nós estamos vivendo dias que nós ficamos muito ansiosos com o que pode acontecer, com o rumo que pode tomar. E há em muitos de nós preocupação com o futuro. Se toma um rumo, se toma outro rumo. Aqui, quando Jeremias ele escreve essas lamentações, Israel está vivendo exatamente um período assim, de muitas incertezas. Israel no cativeiro, situações absurdas de desesperança, de medo,
do que pode acontecer, uma visão de futuro horrível, de um modo geral, mas em meio a todo esse sofrimento, ele diz: eu trago à memória o que pode me dar esperança. A bondade e o amor do Senhor não tem fim. Ele se apega na bondade e no amor do Senhor. Nós temos vivido, já desde a pandemia, um período bastante conturbado. Quantas pessoas perderam a esperança? Quantos se afastaram da igreja? Quantos se afastaram dos caminhos do Senhor? Quantos se paralisaram? Porque são dias sombrios, são dias de frustrações, dias de mágoas, de feridas, de falta de esperança, de doenças. Quantos perderam a fé? E eu e você precisamos entender, queridos, que a nossa esperança precisa estar no Senhor. Temos que agir? Temos. Temos que fazer o que está no nosso alcance? Temos. Eu sou do time que acredita que tem que agir. Mas não podemos nunca tirar os nossos olhos do Senhor. Porque o nosso futuro certo e maravilhoso é só no Senhor. Não está na economia, não está na nossa nação, não está se entra o presidente A ou o presidente B. Tem muita coisa boa que pode acontecer se for assim ou se for assado. Muita coisa ruim se for assado ou se for assim. Mas, a despeito de tudo, os nossos olhos, o nosso coração precisa estar focado no Senhor, firmado no Senhor. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Ficarmos surpresos com coisas que acontecem nos nossos dias é desconhecer aquilo que já está desenhado para o futuro. Já há um desenho programado para o tempo do fim. Naturalmente falando, dias piores virão. Naturalmente falando. Independente de A ou B. Agora, a sua esperança, ela não pode estar meio nebulosa. Eu só perco a esperança quando eu tiro os olhos do Senhor. Eu só perco a esperança quando eu desvio o foco. Mas se eu olhar para o Senhor, eu vou me encher de esperança e vou crer que é tempo de restaurar a fé. É tempo de avivamento, é tempo de se jogar no Senhor, é tempo de se alegrar com a salvação que nós temos no Senhor. É tempo de pregar a salvação, é tempo de viver a paixão de Jesus sobre nós. É tempo de compartilhar do Evangelho, é tempo de crer que teus sonhos o Senhor vai realizar, porque Ele tem o poder de fazer, independente das situações. Agora, uma visão de futuro vitoriosa, segura e certa, é só quem está olhando para o Senhor. Só quem está focado no Senhor, cujos propósitos estão em Deus e naquilo que Ele pode fazer. Eu quero ler alguns textos, você não precisa abrir. Se você for rápido, de repente você até acompanha, não vai ser nada. Então vamos lá. Eu estou tão acostumado a ler mais nessa versão aqui, que eu vou ler aqui. Olha o que diz o Salmo. Salmo 17. Perdão. Troquei as bolas aqui. 71:5. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a minha juventude. Que tremendo, Deus! Ele começa dizendo: no Senhor eu busquei refúgio, e o Senhor nunca permitiu que eu fosse humilhado. No Salmo 33,
Salmo 33 diz assim, o versículo 20: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Você pode se encher de esperança, porque o teu Deus vive, reina, é absoluto, é poderoso, pode todas as coisas, não conhece obstáculo ou problema. Eclesiastes 9, versículo 4 diz: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Quem está entre os vivos tem esperança. E ter esperança, queridos, é muito importante. Ter esperança é fundamental. É não deixar morrer o pouco de vida que existe. Quando eu estou muito doente, quando eu estou com muitos problemas, quando eu tenho muitas situações para resolver, manter a esperança é se manter vivo. Quando perde a esperança, se instala a tristeza, se instala a angústia, se instala a depressão, se instala o medo, se instala a dúvida, se instala a incredulidade. Nós podemos passar por situações extremamente difíceis, quando se perde um ente querido, quando se perde um trabalho, quando se sofre um acidente grave, fica doente de forma grave. Existem muitas situações que podem nos deixar sem esperança de restaurar um casamento, sem esperança de conseguir pagar as contas, sem esperança de ser sarado de uma doença, sem a esperança de uma reconciliação, de um conserto. Quantas coisas a gente pode viver que vai nos encher de desesperança naquela área ou em uma das áreas das nossas vidas. Mas quando nós estamos olhando para o Senhor, quando nós colocamos no Senhor a nossa esperança, nós podemos ter certeza de que aquele quadro vai ser revertido, porque eu estou esperando em Deus. Eu não estou esperando na minha capacidade, eu não estou esperando na minha sabedoria, eu não estou esperando no meu recurso, eu não estou esperando nas minhas condições. Eu coloquei a minha esperança no Senhor, e aí eu posso ter plena certeza de que dia mais, dia menos, a situação vai se resolver, porque Ele pode todas as coisas. Onde está a tua esperança? Jeremias diz o seguinte, no capítulo 29, um texto bastante conhecido, diz assim, o versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de lhes dar esperança e um futuro. O Senhor restaura as nossas esperanças. O Senhor restaura a nossa saúde, Ele restaura a nossa força, Ele restaura o nosso ministério, Ele restaura o chamado, Ele restaura o nosso físico, o nosso emocional, Ele restaura a nossa vida profissional, Ele restaura todas as áreas. Não sei qual é a área que você precisa de um toque curador do Senhor. Eu sei de uma coisa: Ele tem o poder de restaurar todas, absolutamente todas as coisas. Jeremias 31, versículo 17 diz: por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor, seus filhos voltarão para a sua pátria. Jeremias olha para o povo e libera uma palavra profética que Deus está liberando sobre eles. Há esperança, diga ao povo que há esperança, seus filhos vão voltar para a sua pátria. Está escrito aqui para alimentar a minha e a sua esperança, para nós nos enchermos de esperança que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo. Mas hoje, queridos, tem muitas pessoas vivendo sem esperança. E se você não tomar cuidado, você deixa as mensagens negativas te atingir, e você também perde a esperança.
Eu estou envolvido em alguns grupos que tem muita gente evangélica, muita gente católica e tem muita gente à toa. E é impressionante como vira e mexe alguém, chuta o balde, fala um monte de besteira e sai do grupo. E alguns não saem, mas fica ali ainda com a cabecinha, né, Pedro? Nós estamos em alguns grupos assim, fica com a cabecinha muito negativa, liberando palavra muito desesperançosa. Viver sem esperança é um dos piores fardos que alguém pode carregar. Imagina um camarada dentro de um casamento e não acredita que aquele casamento vai ter conserto. Não tem esperança. Imagina o fardo. Tem um problema de saúde e ele tem certeza que isso não vai ser revertido nunca. Não tem esperança de mudar esse quadro de saúde. Tem um problema de relacionamento e ele não tem esperança de solução. Imagina o fardo. Um dos piores fardos que o ser humano pode carregar é não ter esperança. Eu e você temos um grande desafio diante de nós, em todas as áreas da nossa vida, dar um testemunho de que há esperança. Aleluia. Há esperança. E quem se aproxima de nós precisa ouvir de nós que há esperança. Servimos um Deus que nos enche de certeza que há esperança. Olha o que diz Esdras, capítulo 10, versículo 2. Então Zecanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes de povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Em Jesus, há esperança para mim. E a esperança para todos que se aproximam de mim. Seja qual for o problema, eu preciso crer e ter uma palavra de que nós temos um Jesus que nos enche de esperança. Mas nós precisamos recebê-lo como Senhor, como Salvador, para que essa esperança venha a ser real em cada um de nós. Jesus Cristo é a esperança perfeita. Ele é a esperança completa. E Ele é a única esperança de vitória para o futuro. É Jesus. Então eu quero trabalhar alguns pontos de como você pode restaurar a sua esperança. Em qualquer área que você perdeu a esperança. Primeiro ponto fundamental. Pare de valorizar a sua dor. Foque nas promessas. Pare de valorizar a sua dor e coloque o foco na palavra de Deus. Quando eu olho para a minha dor e eu só olho para a minha dor, ela fica tão grande, fica tão insustentável que eu falo besteira. Eu não falo em linha com o céu. Eu falo de acordo com a minha dor, com o meu problema. Então, um ponto fundamental para você restaurar a sua esperança é pare de valorizar a sua dor. Isso é o que nos tira o foco. Jó, capítulo 19, o versículo 25 diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre toda a terra. Olha como ele lidou com a dor. E pensa em alguém que perdeu. Perdeu a saúde física, perdeu os amigos, perdeu o dinheiro, perdeu os filhos, perdeu posses, perdeu bens, perdeu a paz, perdeu o sono, porque era dor dia e noite, perdeu tudo. Não,
não perdeu tudo. Ele não perdeu o principal. O amor de Deus e a certeza que Deus estava no controle. Quando a mulher mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer, porque era a única condição dela ficar livre para casar de novo, e eu quero crer que ele casou com outra, tá? Que ela morreu durante o percurso e ele teve filhos com a outra mulher. Seria justo ela desfrutar de tudo depois. Eu quero crer que essa mulher morreu. Mas veja bem, perdeu tudo. Ele fala como fala uma louca, assim fala você. Deus me deu e Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando todo mundo achava que ele tinha perdido tudo, ele não tinha perdido o principal. Ele esperava em Deus. A esperança dele estava em Deus. E ele pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Ele libera uma palavra profética, porque ele não tinha perdido a esperança. Jesus é Senhor e Ele está no controle de todas as coisas. E eu e você não podemos perder a esperança. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se equilibre, não se sustente, não se firme no seu próprio entendimento. É o conselho da palavra. Mas no Senhor ponha a tua esperança. Esse é o segundo ponto. Decida confiar no Senhor. Haja o que houver, decida confiar no Senhor. Romanos, capítulo 15, versículo 13, diz assim: que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Olha que tremendo a recomendação de Paulo. O Deus de esperança vos encha de alegria e paz por causa da sua confiança nele. Quem põe a confiança no Senhor, ele não perde a alegria, ele não perde a paz. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, a alegria toma conta de nós, a segurança, a paz invade o nosso coração, porque a nossa decisão é confiar no Senhor. Ele pode mudar todas as coisas, se nós decidirmos renovar a nossa fé e a nossa esperança nele. Aleluia. Mateus 9. Vamos lá, Mateus capítulo 9, o versículo 36 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelha sem pastor. Fala para a pessoa do teu lado: Jesus conhece a tua dor. Jesus conhece a sua área de fraqueza. Jesus conhece os seus limites. Jesus conhece a sua dor. E Ele entra com compaixão. Por isso Ele quer que você coloque nele a esperança, porque Ele vai liberar a tua vitória, a tua bênção, o teu milagre. Jesus se importa com você. Aleluia. Ele se importa. Vendo a multidão, Ele teve compaixão. Ele tem compaixão de mim e de você. Ele vê as nossas lutas, os nossos problemas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não há impossível para o nosso Deus. Em todas as suas promessas, Ele é fiel para cumprir. Eu só preciso crer e continuar esperando nele, que Ele tem solução, seja o que for. Terceiro ponto e fundamental para você renovar sua esperança: ande na presença do Senhor e seja íntegro. As pessoas acham que basta às vezes vir para a igreja, basta às vezes botar um louvor, basta às vezes cumprir determinadas coisas. Não é suficiente. Eu vou manter minhas
esperanças renovadas no Senhor, se eu decidir confiar nele, mas também me humilhar, me arrepender, me afastar do mau caminho, me posicionar em dependência dele, o mais íntegro que eu conseguir ser, isso é importantíssimo, queridos. Eu tenho que colocar o meu coração no Senhor, lógico. Agora, eu preciso andar na verdade, eu preciso decidir andar em santidade, eu preciso decidir ser íntegro, e é uma decisão, queridos. Olha o que diz a primeira carta do Evangelho do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 3 diz: todo aquele que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, não basta eu ter esperança e jogar palavras ao vento e viver de qualquer jeito. Não! Eu preciso decidir ser íntegro, especialmente os dias em que nós estamos vivendo. Queridos, como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com o Senhor? Se Jesus voltar hoje para você, o que significa? Como Ele vai te encontrar? É fundamental eu estar nessa avaliação diária nos dias que nós vivemos. Há uma possibilidade de uma guerra civil. Isso pode ser um transtorno absurdo para a nossa nação, para a nossa cidade, para nós. Não é impossível isso acontecer, pelo que se avizinha. Há uma possibilidade, dependendo do andar da carruagem, dentro de 2 anos, é muitos de nós que vamos estar nos preparando para ir para outros países, como tem chegado argentino para o Brasil, venezuelano, haitiano. Então, assim, humanamente falando, nós temos um futuro tão incerto, pelo andar das coisas. Mais do que nunca, é hora de colocar a nossa esperança no Senhor. Alguns entendidos de escatologia têm dito que o ano que vem começa o período dos 7 anos da tribulação. Se vai ser 3 anos e meio de paz, então talvez, independente do presidente que entrar, nós vamos ter anos bons nos primeiros anos. Mas, e vocês sabem, tem aqueles que acreditam que a igreja vai passar durante a tribulação toda aqui. A igreja precisa experimentar toda a grande tribulação. Tem gente que acredita assim, tem aumentado o número de pessoas que pensam assim. A maioria dos pentecostais acreditava que Jesus viria no meio. Quando o anticristo realmente se posicionar e começar a querer adoração, começar a exigir adoração, Jesus vem e tira a igreja daqui. A maioria dos pentecostais acreditava assim. Jesus vem no meio do processo. Hoje está uma bagunça generalizada no entendimento sobre isso. Mas uma boa parte dos escatologistas acreditam que entre 2023, no máximo 2025, começa o período da grande tribulação. Queridos, mais do que nunca, nós precisamos colocar o nosso foco em Jesus, e só nele a nossa esperança. Quer renovar sua esperança? Um outro aspecto fundamental: faça da palavra de Deus o fundamento diário para a tua vida e para a tua esperança. Olha o que diz o Salmo 119. Nós vamos ler todo ele porque é muito importante. Não, estou brincando. Alguns já estavam levantando, querendo ir embora. Salmo 119, o versículo 105, ele diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Coloque a sua esperança na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, você crê, assim vai ser contigo.
O versículo 81, ele diz assim, deste mesmo salmo: estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Queridos, a palavra de Deus nos ensina absolutamente tudo o que nós temos que fazer. Absolutamente tudo. Olha o que diz Romanos, no capítulo 15, o versículo 4 diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Quem lê a palavra não perde a esperança. Quem se alimenta da palavra de Deus não perde a esperança. Quem vive se alimentando da palavra, vive alimentado de esperança, de certeza de vitória, de fé. Se você pegar alguém que perdeu a esperança, é alguém que não tem se alimentado da palavra. Está ouvindo fontes demais e variadas demais. Porque se eu me alimento da palavra, eu me encho de esperança. Agora, onde não colocar a sua esperança? Não coloque a sua esperança no dinheiro. Não faça isso. É um erro absurdo colocar a esperança no dinheiro. 1 Timóteo 6, versículo 17 diz: ordeno aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Não coloque a tua experiência no dinheiro. Porque se o comunismo se instalar, apenas começar a se instalar, quem tem casa de aluguel passa rapidamente para os filhos, para os herdeiros, porque senão eles vão tomar para dar para alguém. E não começa tomando a sua casa, ela vai continuar sendo sua. Só o inquilino não vai precisar te pagar mais, porque assim como você precisa de casa, ele também precisa. Já existem famílias invadindo casas, Brasil afora. Queridos, não coloque a tua esperança no dinheiro. Amanhã pode entrar um governo e estabelecer uma medida e congelar as poupanças. Nós tínhamos acabado de vender uma casa quando o Collor assumiu. E o dinheirinho estava lá na poupança, eu comprar uma outra casa, a gente estava querendo comprar um carro e congelou. E até hoje eu não sei onde foi parar aquele dinheiro. Que nós tiramos um pouquinho para comprar uma geladeira, você só podia comprovar e tirar aquilo que você ia comprovar que você ia utilizar aquele recurso. Aí tiramos para comprar uma geladeira, tirei para comprar sei lá mais o que, eu sei que eu não vi onde foi parar o dinheiro. Não coloque a tua esperança nas condições financeiras que você tem. Coloca no teu Deus. Ele pode todas as coisas. Muito cuidado, queridos. O dinheiro é instável, é traiçoeiro. Coloque a sua esperança no Senhor. Outro ponto, e último: decida renovar a sua esperança no Senhor, agora mesmo, hoje, agora. Toma a decisão de colocar a tua esperança somente em Deus, porque Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todo o sofrimento.
Decida colocar a tua esperança no Senhor. Entregue a Ele as suas dores, seus medos, suas perdas. Deixa que Ele sopre cura sobre a tua alma, sobre a tua vida, sobre o teu espírito. Deixa que Ele libere libertação sobre a sua vida, nas áreas quebradas, nas áreas destruídas, nas áreas que precisam de uma ação sobrenatural do Senhor, porque quando nós entregamos para o Senhor, Ele entra com provisão. E muitas vezes nós brincamos de entregar nossas dores, nossas perdas, nossas aflições, nós brincamos de entregar. Nós dizemos que entregamos, mas ficamos tentando resolver, ficamos buscando soluções, ficamos batendo em portas diferentes, tentando resolver. O teu Deus é especialista em solução. Ele é especialista em ganhar e não em perder. Ele é especialista, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é especialista de tornar uma desgraça em bênção. Ele é especialista em pegar algo tão terrível e fazer algo extremamente maravilhoso. Ele é especialista em entrar num vale de ossos secos e liberar vida. E Ele usa eu e você para ser esse canal de liberar vida. Então, se você estiver vivendo em linha com a palavra e deixando a palavra te renovar, você vai ter suas esperanças renovadas. Para mudar qualquer coisa e qualquer situação, qualquer área da tua vida. Tem tristeza instalada? Ele é especialista em mudar a tristeza em alegria. A palavra de Deus diz que até a alegria, a tristeza salta de alegria na presença do Senhor, porque Ele tem o poder de transformar a morte em vida, onde há desesperança, encher de esperança. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Olha o que diz Ezequiel 37, a partir do versículo 7, diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Profetizar conforme a ordem recebida. A palavra de Deus tem mais de 3.000 promessas. Isso é palavra para você profetizar sobre a tua vida. Não espere a irmã Joana, eu usei o nome que eu não devia. Não espere profeta A, profeta B. Leia a palavra e receba a palavra e torna ela profecia na tua vida. Ela está dizendo que é assim, assim vai ser na minha vida. O profeta aqui está dizendo: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Ele recebeu direto do Espírito Santo. Na palavra de Deus, nós temos aqui a palavra liberada sobre a minha e sobre a sua vida. Tome essa palavra e profetize ela para você. Leia na primeira pessoa. Você entregou a tua vida para Jesus, você nasceu de novo, se aproprie da palavra. E ele diz assim: e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Aonde há morte, eu e você somos chamados para profetizar vida. Aonde há maldição, eu e você somos chamados para profetizar a bênção. Aonde há doença, profetizar saúde e cura. Onde há tristeza, profetizar alegria. Onde está a tua esperança?
O salmista, no Salmo 42, ele diz assim, Salmo 42, versículo 5: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Ele está dizendo: por que você está abatida, minha alma? O que está acontecendo? Coloca a tua esperança em Deus. Ontem ou antes de ontem, o Senhor me trouxe essa memória. Eu estava muito triste. E de repente o Senhor falou: dá uma ordem para a tua alma. Você vai deixar a tua alma concordar com a carne, vai deixar a sua alma concordar com as notícias. Manda uma ordem para a sua alma. E eu me enchi de esperança quando eu ouço a palavra, quando eu recebo a palavra, quando eu decido falar em linha com a palavra. Eu e você precisamos, queridos. Hebreus no capítulo 6, olha que coisa linda. Hebreus capítulo 6, versículo 19 diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que declaração fantástica! Que declaração tremenda! Pedro fala de uma forma linda sobre vivermos uma viva esperança. Vamos colocar em pé. Se você decidir confiar no Senhor, você vai viver e morrer cheio de esperança. Romanos 5, versículo 5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se você colocar a sua confiança em Jesus, você vai viver cheio de esperança, independente das circunstâncias. E você vai morrer cheio de esperança, porque o teu futuro é garantido com Ele. Tua eternidade é garantida com Ele. Aleluia! Agora somos chamados a viver a esperança por causa do Cristo que habita em nós, que vive em nós. Ele é nosso eterno Salvador. Eu quero orar por você, mas decida renovar a sua esperança hoje, agora, em qualquer área que você havia perdido a esperança, em qualquer situação. Decida colocar nele a tua esperança. Ele tem um poder tremendo para ser liberado sobre a tua vida e mudar a nossa sorte, seja qual for a área que por alguma razão tenhamos perdido a esperança. Ele tem o poder de renovar a nossa esperança. Eu só preciso viver em linha com a palavra, viver em linha com as verdades da palavra de Deus. Eu quero orar por você. Pai, nós estamos na tua casa e agradecidos por essa liberdade que ainda temos de nos reunir publicamente nesse lugar. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado porque podemos ir e vir sem sermos transtornados porque estamos indo para a tua casa. Obrigado por estarmos aqui. Pai querido, que a nossa esperança seja completamente no Senhor. Que haja o que houver, continuemos firmados esperando no Senhor, para todas as áreas das nossas vidas: vida financeira, vida familiar, vida conjugal, vida profissional, ministerial.
em todas as áreas, saúde física, emocional, mental, em todas as áreas, Pai. Que nós estejamos sendo alimentados pela Tua Palavra e a viva esperança de que se nós estamos esperando no Senhor, o Senhor não nos decepciona, o Senhor continuará provendo, mudando, alterando, transformando, mas estará nos assistindo, haja o que houver. Nós abençoamos a Tua igreja, Pai. Clamamos para que a doce e viva esperança seja realidade em cada coração. Abençoamos todos que nos ouvem pela internet, todos aonde chegar essa mensagem, Pai, que eles sejam ter suas esperanças renovadas no Senhor, firmadas no Senhor. Oramos crendo e confiando e confessando o Teu milagre, Pai, em nome de Jesus. Amém.